Olá, turma. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos estar falando hoje sobre o sistema digestório. No final vai ter uma atividade e vocês vão entregar para mim no primeiro dia útil de aula presencial, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Sistema digestório. É também conhecido como sistema digestivo ou aparelho digestivo. Ele é formado por um conjunto de órgãos que atua no corpo humano. A ação desses órgãos está relacionada ao processo de transformação do alimento, que tem como objetivo de ajudar na absorção dos nutrientes. Tudo isso acontece por meio de processos mecânicos e químicos. Aqui eu coloquei uma foto para que vocês possam estar visualizando nessa figura o sistema digestório, tá? Componentes do sistema digestório. Ele se divide em duas partes, o tubo digestório e os órgãos anexos. O tubo digestório, conhecido também como tubo digestivo, se divide em três partes: alto, médio e baixo. O tubo digestório alto se divide em boca, faringe e esôfago. Já o tubo digestório médio se divide em estômago e intestino delgado. Por sua vez, o intestino delgado é formado pelo duodeno, jejunum e íleon. O tubo digestório baixo se divide em intestino grosso, que é o seco, o colo ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide e o reto. Já os órgãos e anexos, nós colocamos as glândulas salivares, dentes, línguas, pâncreas, fígado e a vesícula biliar. A boca é a porta de entrada dos alimentos do tubo digestivo. Ela corresponde a uma cavidade forrada por mucosa, onde os alimentos são umidificados pela saliva, produzida pelas glândulas salivares. Na boca, ocorre a mastigação, que corresponde ao primeiro momento do processo da digestão mecânica. Ela acontece com os dentes e a língua. Num segundo momento, entra em ação a atividade enzimática, que é a amilase salivar. Ela atua sobre o amido encontrado na batata, na farinha de trigo, no arroz, e transforma eles em moléculas menores de maltose. A faringe é um tubo muscular membranoso que se comunica com a boca através do estilo da garganta e na outra extremidade com o esôfago. Para chegar ao esôfago, o alimento, depois de mastigado, percorre toda a faringe, que é um canal comum para o sistema digestório, e o sistema respiratório. No processo de deglutição, o palato mole é retraído para cima e a língua empurra o alimento para dentro da faringe, que se contrai voluntariamente e leva o alimento para o esôfago. A penetração do alimento nas vias respiratórias é impedida pela ação da epiglote, que fecha o orifício de comunicação com a laringe. O esôfago é um conduto musculoso controlado pelo sistema nervoso autônomo. É por meio de ondas de contrações, conhecida como peristáltismo, ou movimentos peristálticos,
o condutor musculoso vai espremendo os alimentos e levando-os em direção ao estômago. O tubo digestório médio é formado pelo estômago, intestino delgado, no estômago é uma grande bolsa que se localiza no abdômen, sendo responsável pela digestão das proteínas. A entrada dos órgãos recebe o nome de cardia, porque fica muito próximo ao coração, separada dele somente pelo diafragma. O simples movimento de mastigação dos alimentos já ativa a produção do ácido clorídrico no estômago. Contudo, é somente com a presença do alimento de natureza proteica que se inicia a produção do suco gástrico. Este suco é uma solução aquosa composta de água, sais, enzimas e ácido clorídrico. O intestino delgado, ele é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. Está localizado entre o estômago e o intestino grosso e tem a função de segregar a várias enzimas digestivas. Isto dá origem a moléculas pequenas e solúveis, a glicose, aminoácidos e glicerol, etc. O intestino delgado ele está dividido em 3 porções: o duodeno, jejunum e o íleo. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado a receber o quimo que vem do estômago, que ainda está muito ácido, sendo irritante a mucosa duodenal. Logo em seguida, o quimo é banhado pela bile, que é secretada pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, contendo bicarbonato de sódio e sais biliares. Além disso, o quimo recebe também o suco pancreático, que é produzido no pâncreas. Ele contém enzimas, água e grande quantidade de bicarbonato de sódio, pois dessa forma favorece a neutralização do quimo. Assim, em pouco tempo, a papa, que é o alimentar do duodeno, vai se tornando alcalina e gerando condições necessárias para ocorrer a digestão intraintestinal. Já o jejum e o íleo, eles são considerados a parte do intestino delgado, onde o trânsito do bolo alimentar é rápido e ficando a maior parte do tempo vazio. Durante esse processo digestivo, por fim, ao longo do intestino delgado e depois que todos os nutrientes foram absorvidos, sobra uma pasta grossa formada por detritos não assimilados e com bactérias. Esta pasta, já fermentada, segue para o intestino grosso. Já o tubo digestório baixo, ele é formado pelo intestino grosso, que possui os seguintes componentes: seco, colo ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide e o reto. O intestino grosso, ele mede cerca de 1,5 metros de comprimento e tem de diâmetro 6 centímetros. É local de absorção de água, tanto ingerida quanto a das secreções digestivas, de armazenamento e de eliminação dos resíduos digestivos. Ele está dividido em 3 partes: o seco e o colo, que se divide em ascendente, transverso, descendente e a curva sigmoide.
e depois o reto. No seco, que é a primeira porção do intestino grosso, os resíduos alimentares, já constituindo o bolo fecal, passam ao colo ascendente, depois ao transverso e em seguida ao descendente. Nesta porção, o bolo fecal permanece estagnado por muitas horas, preenchendo as porções da curva sigmoide e do reto. O reto é a parte final do intestino grosso, que termina com o canal anal e o ânus, por onde são eliminadas as fezes. Para facilitar a passagem do bolo fecal, as glândulas na mucosa do intestino grosso secretam muco a fim de lubrificar o bolo fecal, facilitando seu trânsito e sua eliminação. Note que as fibras vegetais não são digeridas e nem absorvidas pelo sistema digestivo. Passam por todo o tubo digestivo e formam uma porcentagem significativa na massa fecal, sendo, portanto, incluir as fibras na alimentação, para auxiliar a formação das fezes. Então, assim, a importância da gente estar incluindo fibras na nossa alimentação, ela auxilia na formação das fezes. Pessoal, agora vamos fazer uma atividade, tá? Lembrando a vocês que vocês podem me entregar no primeiro dia de aula presencial. E qualquer dúvida podem estar entrando em contato comigo, ok? Primeira pergunta: como é formado o sistema digestório? Segunda pergunta: como é formado o sistema digestório alto e médio? Terceira pergunta: onde se localiza o intestino delgado? E por último, o que é o esôfago? Estamos finalizando. Um grande abraço para todos.